Porque você é linda não funciona de verdade. Se você quer que uma mulher realmente sinta algo quando está com você, precisa entender algo que a maioria dos homens não percebe. Não é sobre falar mais. E definitivamente não é sobre se esforçar demais. É sobre saber exatamente o que dizer de um jeito que crie conexão real com ela, em um nível mais profundo. A maioria dos homens não entende isso. Eles acham que atração vem do esforço, de impressionar ou de falar sem parar para manter a atenção. Mas a verdade é outra. Quanto mais você fala sem intenção, menos impacto suas palavras têm. É por isso que tantas conversas acabam sendo esquecíveis. Pense nos elogios comuns. Você é bonita. Você está linda. Gostei da sua roupa. Não tem nada de errado nisso, mas isso raramente cria emoção de verdade. Ela já ouviu isso centenas de vezes. Isso não faz ela parar. Não faz ela lembrar de você depois. Aqui começa a diferença real. A atração não nasce de palavras superficiais. Ela nasce de impacto emocional. Quando você fala algo que toca como ela se sente, como ela se vê, ou como ela vive o momento, a energia dela muda. Ela fica mais presente, mais envolvida, mais conectada com você. Muitas vezes, sem nem perceber o motivo. Isso não é sorte, é psicologia. A maioria dos homens nunca aprende isso e continua repetindo os mesmos elogios, recebendo as mesmas reações. Com o tempo, viram só mais uma conversa comum. Nada marcante. Mas quando você aprende a falar com intenção, tudo muda. Você não precisa falar muito. Só precisa falar a coisa certa, na hora certa. Quando isso acontece, suas palavras ganham peso de verdade. Nesse vídeo, vou te mostrar 8 tipos de elogios que vão muito além do superficial. Não são frases decoradas, são formas de falar que criam emoção e conexão real. O tipo de coisa que faz ela se sentir vista e entendida. Quando você aprende isso, você não é só mais um cara conversando. Você vira aquele que ela lembra depois. Agora que você entende por que elogios comuns não funcionam, precisamos ver o que realmente cria a atração. Muitos homens se confundem aqui. Eles acham que atração vem de aparência, dinheiro ou status. Isso pode até chamar atenção, mas não cria conexão emocional. E sem conexão emocional, não existe atração duradoura. O que realmente importa é simples. Como você faz ela se sentir no momento? Quando ela está com você, ela não está só ouvindo palavras. Ela está sentindo o efeito dessas palavras. Ela se sente entendida? Ela se sente vista? Ela sente que você percebe detalhes que os outros não veem? Isso é o que cria impacto. Por isso, 2 homens podem falar coisas parecidas, mas um ser lembrado e o outro ser esquecido. Não é só o que é dito, é a profundidade por trás disso. A maioria dos homens fica na superfície. Elogia o óbvio. Aparência, roupa, coisas que qualquer um nota. Resultado: palavras genéricas, fáceis de ignorar. Mas quando você muda o foco para o que é significativo, tudo muda. Você começa a notar como ela se comporta, como ela fala, a energia que ela transmite. Quando você fala disso, suas palavras ganham outro peso. Você não está só descrevendo ela. Você está entendendo ela. E isso é raro. Estudos de comportamento humano mostram que emoções fortes surgem quando algo é pessoal e relevante. Quando suas palavras tocam a identidade dela, a reação é mais intensa. Essa é a diferença entre ser ouvido e ser sentido. Muitos são ouvidos, poucos são sentidos, e são esses que se destacam. Antes de aprender os elogios, você precisa mudar essa base. Não é sobre decorar frases, é sobre mudar como você pensa antes de falar. Quando isso muda, tudo o que você diz ganha mais impacto, e a atração começa a parecer natural, não forçada. O erro principal da maioria dos homens é simples. Eles elogiam sem intenção. Falam para preencher silêncio. Dizem coisas sem pensar no efeito emocional. Por isso, mesmo quando é positivo, soa vazio. Você é linda, você é legal, você é bonita. Com o tempo, isso vira ruído. Ela ouve, mas não sente. E a atração nasce do que é sentido, não do que é apenas ouvido. Outro erro é focar só na aparência. Isso pode até chamar atenção, mas não sustenta a conexão.
Se vários homens fazem o mesmo elogio, nenhum se destaca. Mas quando alguém fala sobre quem ela é de verdade, sua energia, sua presença, seu jeito de ser, tudo muda, porque agora ela se sente compreendida. E isso é raro. Muitos também exageram nos elogios, achando que isso aumenta a atração. Na prática, acontece o contrário. Elogios demais perdem valor. Quando tudo é especial, nada é especial. Um elogio bem colocado tem muito mais impacto do que vários sem intenção. Por isso, antes de falar, pare de falar no automático. Quando você faz isso, tudo melhora. Agora, vamos para um exemplo simples que cria impacto real. O perfume. Poucos homens percebem isso, e menos ainda comentam. É exatamente por isso que funciona. Dizer algo como, esse perfume em você é marcante, não é só sobre cheiro. É sobre atenção. Você está mostrando que percebe detalhes que outros ignoram. E atenção é uma das formas mais fortes de atração. Além disso, o cheiro está ligado à memória e emoção. Quando você associa isso a você, ela pode lembrar daquele momento depois só de sentir o mesmo perfume. É assim que pequenos momentos viram lembranças fortes. A forma como você fala também importa muito. Se você exagera ou parece animado demais, o impacto diminui. O ideal é manter um tom calmo, natural e verdadeiro. O timing também faz diferença. Diga isso em um momento leve, quando a conversa estiver confortável e sem pressão. Esse tipo de elogio funciona porque é diferente e pessoal, sem ser pesado. O segundo elogio é sobre o sorriso. A maioria dos homens diz apenas, você tem um sorriso bonito. E para por aí. Educado, mas esquecível. Em vez disso, foque no efeito. Seu sorriso muda o clima ao seu redor. Agora você não está falando da aparência, mas do impacto que ela causa. Isso cria emoção porque você reconhece o efeito dela no ambiente, não só como ela parece. O sorriso é uma das expressões mais naturais que existem. Quando você percebe isso de forma verdadeira, a conexão fica mais forte. Isso também faz ela sorrir mais naturalmente, deixando o momento mais leve. Mas evite repetir ou exagerar. Fale uma vez com calma e deixe a frase cair naturalmente. O terceiro elogio vai mais fundo. Autenticidade. Eu gosto de como você é real. Você não tenta se encaixar. Isso não fala da aparência, mas da identidade dela. Hoje em dia, muita gente vive tentando se encaixar em padrões. Quando alguém reconhece a autenticidade, isso soa muito pessoal. Isso tira a pressão e faz ela se sentir aceita, o que cria confiança rápido. Depois disso, vem a forma como ela pensa. Eu gosto da sua forma de ver as coisas, me faz pensar. Aqui você mostra que valoriza a mente dela. Quando alguém se sente ouvido nesse nível, a conexão cresce e a conversa fica mais profunda. Em seguida, falamos de energia e presença. Gosto da sua energia, é diferente estar perto de você. Isso mostra como a presença dela te afeta. E quando você reconhece cuidado e atenção nos outros, isso valoriza o caráter dela, algo que poucos notam. Os últimos elogios vão ainda mais fundo: ambição e presença. Reconhecer a ambição dela mostra que você vê direção e potencial. Isso gera respeito. E dizer que ela faz as pessoas se sentirem confortáveis mostra inteligência emocional e capacidade de conexão. Esses elogios são fortes porque são mais profundos e emocionais. Eles não falam só do momento, mas de quem ela é e quem ela está se tornando. E isso fica na memória. Mas lembre-se, não é só sobre as palavras, é sobre como você pensa antes de falar. Elogios só funcionam quando são verdadeiros, no momento certo e ditos com calma. Fale uma vez. Depois, deixe o silêncio trabalhar. Ela pode até não lembrar exatamente das palavras, mas vai lembrar exatamente de como se sentiu. E isso é o que realmente fica. Então, em vez de falar mais, fale menos, mas com intenção. Observe mais. Fale quando fizer sentido. E seja verdadeiro no que diz. Quando você faz isso, não cria só conversas, você cria momentos. E são esses momentos que te tornam inesquecível.